Em continuidade, a nossa aula 3, vou estar com vocês na tela. Crime simples, o 297 é um crime simples, comum, formal. A consumação dele é antecipada ou de resultado cortado, justamente por quê? Porque não exige um resultado naturalístico, como é o caso do crime de homicídio, por exemplo. É de forma livre, porque não tem uma forma específica. Ah, tem que ser com lápis, tem que ser com caneta, não tem uma forma específica. É instantâneo, porque não perdura em algum lapso temporal, é unissubjetivo ou unilateral ou concurso eventual, justamente porque pode ser praticado por uma pessoa apenas, e normalmente é plurissubsistente, né, que é aquela conduta que nós temos vários atos. A ação é pública e incondicionada, justamente por quê? Justamente porque nós estamos diante de um crime relacionado à fé pública. A competência, por regra, aqui é da Justiça Estadual, mas tem a exceção quando estamos diante de alguns entes previstos no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Temos duas súmulas muito importantes, a súmula 62 e a 104, justamente que fala da competência. A súmula 62, todas do Superior Tribunal de Justiça, fala que compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na CTPS, atribuído a quem? À empresa privada. E nós temos também a competência também da Justiça Estadual, aquele processo e julgamento de crimes relacionados à falsificação e uso de documento falso, relativo a estabelecimento particular de ensino. Uma observação é importante. Se estivermos diante de uma falsificação da CNH, a competência é também a da Justiça Estadual. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 22. Mas uma pergunta importante. E se a falsidade for na CTP, que está na CTPS, tiver alguma relação com direito trabalhista? Pelo princípio da especialidade, nós temos o artigo 49, Decreto-Lei 54/52, lembrando sempre da importância do princípio da especialidade. E o que diz tal artigo? Ó, para efeitos da emissão, substituição, anotação da CTPS, considera-se falsidade com as penalidades do 299. Então, é combinado, né? Somado. Fazer no todo em parte qualquer documento falso, alterar o verdadeiro, afirmar de forma falsa a própria identidade, a filiação, lugar do nascimento, a residência, a profissão, estado civil, beneficiários ou atestar os de outra pessoa. Servir-se de documentos por qualquer forma falsificados, falsificar, fabricando, alterando, vendendo, usando, possuindo CTPS assim alterada. E anotar de forma dolosa na CTPS o registro do empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele a data da admissão em emprego diversa da verdadeira. Na prática, nós temos muitos casos referentes, principalmente a esse inciso 5 do artigo 49. E se essa falsidade atinge a previdência social, nós temos um crime tipificado, inclusive, no 297, parágrafo 3º do Código. Lembra que eu conversei com você sobre o princípio da insignificância? O que o STJ prevê? Ele não reconhece o princípio da insignificância. Por quê? Justamente porque nós estamos diante de um caso que a proteção é o quê? A fé pública, tá? Então, o STJ, ele decidiu aqui a respeito da inaplicabilidade do princípio da insignificância. Situação 1, outra situação eu trago para vocês. O Armando que falsifica um documento público e depois se vale dele para enganar alguém, obtendo uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Nós temos algumas posições, tá?
Em tese, a gente percebe aqui, ó, estelionato. Claro que sim. E também a falsificação do documento público. E na prática, de quem é essa responsabilidade penal? A primeira posição fala que essa falsidade documental, ela é absorvida pelo estelionato, de acordo com Nelson Hungria. O crime mais grave, né? Na verdade, ele absorve o crime menos grave. Nós temos, na verdade, quatro posições. Então, a primeira é a absorção. O estelionato absolve a falsificação do documento público. A segunda, que tem concurso material, que tem soma de pena. A terceira, concurso formal. Aplica-se qualquer uma delas, se idênticas ou a mais grave, se diversas, aumentando-se de um sexto até a metade. De forma histórica, o STF entendeu nesse sentido, tá? No sentido de que, se tratando dos crimes de falsidade e estelionato, este não absorve aquele, caracterizando sim concurso formal de delitos. Contudo, a gente precisa trabalhar a história, mas a atualidade. E na atualidade, a quarta posição, que é, na verdade, a posição final, pacificada, súmula 17 do STJ, que diz, ó, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, tá? Então, a posição final é que o estelionato absorve a falsificação do documento público, tá? Então, para fins de uma resposta, essa é a posição dominante. Temos ainda uma outra súmula a ser estudada, que é a súmula vinculante número 36 do STF, que diz que compete à Justiça Federal justamente por quê? Porque a falsificação aqui é do CIR, é daquela caderneta de inscrição e registro. A falsificação é do CHA, que é a carteira de habilitação, né? Expedida pela Marinha do Brasil. Então, em função do órgão, né, que expede, que é a Marinha do Brasil, nós temos a súmula vinculante que prevê a competência não da Justiça Estadual, mas da Justiça Federal, tá? Em função de fiscalização, enfim, né? Pela Marinha ser um órgão da União, nesse sentido. Prosseguindo, nós temos a falsificação do documento particular, o 298, que o que temos aqui de diferente? Aqui esse documento é particular. E de forma equiparada, nós temos o cartão de crédito e o cartão de débito, tá? Cartão de débito aqui e esse cartão de crédito, na verdade, ele foi inserido pela Lei 12.737 de 2012. Se você ler o caput 98 no seu código, você vai perceber que entre as informações com a letra menor, você vai perceber que tem lá a lei, pontuado, a Lei 12.737, que é aquela lei conhecida como a Lei Caroline Dickmann, né? Que na verdade foi aquela questão que nós tivemos, né? Aqueles arquivos copiados, né? Aquelas mais de 30 fotos, numa situação íntima, né? De conversa, enfim, que foram sem autorização divulgados. Então, nós tivemos outros tipos penais e também este tipo penal aqui do 1237, lá inserido no Código Penal. E nós tivemos, né, na verdade, essa inserção, juntamente, como eu disse, de outros tipos penais, tá? Então, é equiparado a documento particular o cartão de crédito, de débito, até mesmo porque há avanços, né? Há avanços no sentido tecnológico. Então, esses avanços, eles são seguidos também pelas atualizações dentro. E por fim, nós temos a falsidade ideológica, que também é conhecido como falso ideal, falso moral, falso intelectual. Título de exemplo, nós temos aquele sujeito que está cansado do casamento e ele vai lá no tabelião fazendo ali uma escritura pública e ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu sou solteiro,
solteiro, ele se declara solteiro nessa escritura pública. Então, a fim de prejudicar os direitos da esposa num eventual divórcio. Então, aqui esse é justamente a falsidade ideológica. E a falsidade ideológica é a declaração de insuficiência dos recursos para fins da gratuidade da justiça. Nós temos o artigo 98 lá do Código do CPC, que prevê que aquelas pessoas que precisam, não têm condição de pagar honorário, né? Eles têm direito à gratuidade da justiça. E aí teve no sentido de que pessoas, elas, na verdade, essas pessoas, elas fizeram uma declaração justamente no sentido de quê? No sentido justamente de informar ali. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver o que o Valdir disse aqui. Ah, que bom, Valdoir, que você tá achando bom, né? É apresentado o material. Que ótimo. Que bom. Espero que todos estejam entendendo bem. Ótimo. Obrigada. Então, eu tô falando da gratuidade da justiça, né? Nós temos nos tipos penais, né? E, na verdade, na prática forense nossa, muitas pessoas, né? Elas não têm condição de ficar pagando as taxas. Então, elas fazem lá uma declaração de hipossuficiência. E nessa declaração de hipossuficiência, tem lá a declaração, né? Eu não tenho condições, tá? E aí chegou um caso em que o sujeito mentiu que não tinha condições. E aí, claro que isso foi parar no tribunal, nos superiores tribunais, tivemos, né, o STF, mais uma vez, diante do seu ativismo, né, ele declarou o seguinte, ó, essa declaração aí, ela é passível de averiguação ulterior, né, não constitui documento para fim penal. Então, a conduta foi tida como atípica, tá? Até mesmo porque você declara, faz a declaração que não tem condições, mas o juiz normalmente pede para inserir uma declaração de imposto de renda, inserir outras comprovações. E temos também o caso da inserção de dados que não condizem com a realidade. Por exemplo, eu tenho o título de mestre, mas e se eu coloco lá dentro do meu currículo que eu tenho doutorado? Eu estou mentindo. O que o STJ tem dito? O STJ tem entendido também que é uma conduta atípica, diante, inclusive, justamente que esse currículo lá, se eu atesto as informações que eu escrevo ali, então não tem nenhum tipo de viés criminal, tá? Então, é uma conduta considerada atípica. E temos também a falsidade ideológica se ela for cometida para fim eleitoral. Aí nós migramos para o 350 da Lei 4737 de 65. A falsidade ideológica, como eu disse, ela na verdade não deixa vestígios materiais. Então, ela não é passível aqui, né, de prova pericial. E a pergunta é: cabe suspensão condicional do processo? A Lei 9.099 ou não, né? E aí, como que fica? Há sim essa possibilidade, conjugando com o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então, é possível sim. E no crime de bigamia, né? Nós temos duas situações apresentadas pela doutrina. A primeira, se esse casamento não concretizou, a habilitação desse casamento, a gente sabe que tem um monte de ato preparatório, de documentos a serem levados, né? Então, vai ser caracterizado o quê? O crime de falsidade ideológica, porque ele era casado, né? E ele alegou que era solteiro. E nós temos uma outra situação que o sujeito, ele também é responsabilizado pela bigamia e por falsidade ideológica. Na verdade, se há a concretude do casamento. Um pré-casamento, o outro, na verdade, né, depois de se concretizar, tá? Então, ele vai responder pelos dois em concurso material. Finalizando, aqui hoje nós compreendemos os tipos penais, entendemos as espécies
entendemos a importância do princípio da consunção, estudamos teor de súmulas, diante principalmente do Superior Tribunal de Justiça. Encerramos a aula de hoje. Alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Ele diz que não tem dúvidas, espero que tenha sido claro, espero que tenham gostado dos slides, né, de forma a acompanhar. Qual sua dúvida, Késia? Relata aqui para mim direitinho. Deixa eu trazer aqui os exemplos que deixa eu pegar aqui para vocês a resposta. 6 respostas de acordo com a referência que está lá no AVA para vocês também, tá? São as 3 respostas. E desejo a todos, né, uma ótima noite e até a nossa próxima aula. Disponha, Késia. Por nada, Jussara.